Olá! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre manutenção de equipamentos. E se você está curioso em saber por que essa mochila está toda desmontada aqui na minha frente, fica até o final do vídeo que eu vou explicar. Bom, basicamente hoje eu vou falar sobre a limpeza ou a lavagem das mochilas. Basicamente sobre a conservação de uma mochila. O que eu faço? Bom, eu tenho outro vídeo aqui no canal em que eu mostro a utilização do anti-odor da Aztec. É um produto que a gente utiliza para matar os micro-organismos, principalmente em locais em que você transpira. Então, basicamente, isso vai ser feito sempre no costado. O que eu faço é que toda vez que eu chego de alguma atividade, eu borrifo esse anti-odor em toda essa parte de barrigueira, costado, alças e etc. Tudo que ficou em contato com o meu corpo e que ficou suado. Isso, obviamente, para que a gente consiga eliminar as bactérias, enfim, micro-organismos que causam o mau cheiro. E deixo secar, obviamente, num local aberto, ventilado, mas não exposto ao sol. Ou seja, a gente tem que sempre procurar secar todos os equipamentos à sombra. Bom, esse é o primeiro ponto para que você aumente a vida útil do seu equipamento. O segundo ponto é pequenas sujeiras, por exemplo, encostou aqui a parte de baixo da mochila na terra, enfim, alguma sujeirinha. Se for uma sujeira seca, por assim dizer, você pode tirar com uma escova. Eu tenho uma escova dessas de engraxar sapato com as cerdas bem macias, mas obviamente sem graxa, ela novinha, separada para eu limpar, fazer a limpeza geral dos equipamentos. Então a primeira coisa que eu faço é, a mochila está seca, eu vou dar uma escovada nela pelo lado de fora apenas para tirar esse excesso de sujeira, esse excesso de terra. O mesmo eu vou fazer nos zíperes. É sempre importante que a gente, com uma escova de dente dessas velhas, a gente dê uma limpeza eventualmente nos zíperes. Ou seja, a gente vai escovar os dentes dos zíperes da mochila propriamente dito. Isso para a gente conseguir realmente fazer uma manutenção preventiva dos equipamentos. O que vai acontecer é que vai chegar um ponto em que você vai ter sujeiras maiores que estão fixas realmente. Ou uma lama, ou sei lá, alguma fruta que de repente caiu, né, de uma árvore, enfim, e sujou, enfim, aquela sujeira que vai se acumulando. Se elas estão pontuais, também recomendo que você simplesmente pegue ou uma esponjinha, alguma coisa com um pouco de sabão neutro, uma água morna, uma água, enfim, fria normalmente, mas eu uso água morna, aplico localmente, esfrego e limpo localmente. Lembrando a importância de a gente sempre fazer isso com uma certa delicadeza, porque quanto mais a gente esfrega e quanto mais a gente lava, mais a gente vai remover da camada externa o DWR, aquele Durable Water Repellent, o repelente à água que fica do lado de fora. O que diz respeito ao interior da mochila, a gente também tem que tratar com uma certa delicadeza, porque eventualmente a gente vai ter exposto ou vai visualizar e vai limpar o tecido que está protegido, que está impermeabilizado com algum tipo de polímero, de algum impermeabilizante. No caso aqui das mochilas da Deuter é o poliuretano, ou PU, que é utilizado. E quanto mais a gente esfregar, mais ele vai se desgastando. Por isso que eu sempre digo da escova macia ou numa esponja macia. Bom, essas são as limpezas, diria que mais superficiais. É claro que também chegando da caminhada, se ficou alguma migalhinha de alguma coisa, eu sempre levo o meu lanche dentro de um saco estanque ou de um saco específico, para evitar que fique migalha. Mas pode ter caído alguma coisa, então aquela limpeza geral e sempre procurar deixar secar à sombra antes de guardar no armário. Bom, chegou o momento de realmente não estar mais dando certo, eu preciso realmente lavar a mochila. O que você vai fazer? Nada de usar produtos químicos, nada de colocar na máquina de lavar. É claro que uma mochila desse tamanho fica difícil de colocar, mas a gente vê pessoas colocando mochilas menores na máquina de lavar e aí esse processo pode acabar danificando a mochila, ainda mais se ela tem alguma estrutura metálica por dentro. E o que eu gosto de recomendar é o seguinte, eu vou tomar banho com a mochila. Uma mochila grande assim, mais fácil realmente é entrar no chuveiro com ela. Então o que eu faço? Eu pego uma esponja bem macia, sabão neutro e molho a mochila inteira, encharco a mochila. E aí eu vou com essa esponja e sabão neutro limpando a superfície toda externa da mochila e depois a superfície interna da mochila. E aí, obviamente, eu vou com bastante água tirar todo o excesso de sabão, pendurar de cabeça para baixo e deixar secando à sombra. Esse é o processo. Ou seja, não precisa ser nada agressivo em termos de limpeza nem nada disso. E essa mochila está desmontada aqui apenas como um alerta. É o seguinte, você não precisa, e na realidade não deve desmontar a mochila. A mochila ela foi construída, é claro que ela pode até ser desmontável em algum caso mais extremo, mas é super complicado você depois montar. A gente tem hastes metálicas, a gente tem várias regulagens, então, assim, o meu conselho é nunca desmonte a mochila para você lavar.
ou seja, não é preciso uma limpeza tão profunda num nível em que você realmente precise desmontar a sua mochila. Então a minha recomendação é sempre lavar com ela montada mesmo, para você depois evitar qualquer problema de ter que montar a mochila de novo e não conseguir. Até porque, de novo, a gente tem hastes que, olha só, ela é toda conformada e configurada para distribuição de peso, ou seja, para transferir o peso para a barrigueira. Se você coloca invertido ou se você entorta isso de uma maneira que não deveria na hora que está tirando da mochila, tudo isso vai impactar realmente no uso futuro da mochila. Então minha recomendação é: nunca desmonte a mochila para lavar nem para qualquer outra coisa. E siga esses passos que eu falei aí, que você vai conseguir realmente manter a vida útil da sua mochila por muito mais tempo. Lembrando sempre guardar a mochila seca. Bom, vale aí uma última lembrança, que é em relação aos zíperes. Eu falei da gente escovar os dentes do zíper no sentido de fazer uma limpeza preventiva e constante para evitar que ele comece a agarrar. Por que ele pode começar a prender? Pode existir oxidação do próprio metal no zíper e pode, obviamente, ter pedrinhas ou alguma sujeira que fica preso ali. Isso acontece muito, por exemplo, quando a capa de chuva da mochila é embaixo e quase não é utilizada. Então é algo que fica em contato com o chão, acaba entrando uma terrinha, uma sujeirinha e, obviamente, por não ser tão usado, não ser tão manipulado, você não abre e fecha o zíper toda hora, ele acaba emperrando. Para isso, além da limpeza, você pode lubrificar eventualmente o seu zíper ou os zíperes todos da mochila. Eu gosto de usar o silicone em spray, mas esse silicone em spray geralmente vem com um canudinho aplicador fininho. Ou você faz com muito cuidado para evitar que saia muito e borre o tecido, porque pode acabar ficando manchado aquele tecido ali em volta, ou então você aplica num cotonete ou em alguma coisa, ou aplica até num frasquinho qualquer, num copinho de vidro, e uma quantidade maior, e com o cotonete você passa e vai lubrificando. Lubrifica e abre e fecha o zíper para que realmente ele funcione bem, ok? Então essas são as dicas de limpeza e cuidados de manutenção de uma forma geral com a sua mochila. Se tiver alguma dúvida, só deixar aqui nos comentários. Um abraço e até amanhã!